sim, ó, iniciando mais uma aulinha de matemática, aula número 3, conteúdo novo, beleza? Vem comigo. Olha só, agora vamos explorar a chamada análise combinatória, tudo bem? Então, ó, falar de análise combinatória é trabalhar com 4 tópicos importantíssimos dentro desse tema. Joia? Então, quais são esses tópicos, professor? É o seguinte, ó, nós temos o chamado PFC, Princípio Fundamental da Contagem, temos a combinação, temos o arranjo e temos a permutação. Então, o grande lance aqui é o seguinte, ó, quando se trata de análise combinatória, eu tenho que pegar o problema e verificar em qual dessas situações se encontra a questão. Eu tenho que saber diferenciar o que é um arranjo, uma combinação, uma permutação, o princípio fundamental da contagem, qual desses procedimentos eu vou utilizar para resolver a questão. E é isso que nós vamos verificar agora, beleza? Então, olha só, vamos começar com o princípio fundamental da contagem, o conhecido PFC. E o que é que diz o PFC, professor? É o seguinte, olha só, nós vamos fazer uso dessa expressão aqui, ó. P1 vezes P2 vezes P3 e assim sucessivamente. O que é que significa isso aí? Significa dizer o seguinte, eu tenho um evento que ocorre em várias etapas. E aí eu determino o número de possibilidades que cada etapa, né, de ocorrência desse evento em cada etapa e saio multiplicando essas possibilidades. Ó. Na primeira etapa, o número de possibilidades de ocorrer o evento é P1, aí vezes o número de possibilidades de ocorrência do evento na segunda etapa, P2, vezes da terceira, P3 e assim sucessivamente. Então, multiplicando todas essas possibilidades, eu vou ter o meu resultado final. Joia? Daqui a pouquinho a gente vai verificar como aplicar isso nas questões. Por enquanto, vamos só nos familiarizando, né, com essas informações aí de expressões que nós vamos utilizar e a denominação de cada uma dessas situações. Tudo bem? Beleza, professor. Show de bola. Então, isso aí foi o PFC. O PFC. Joia. Agora, nós temos também uma outra situação, que é a chamada combinação. E aí, quando nós estivermos diante de uma combinação, nós vamos utilizar essa expressãozinha aqui. Ó. Olha só, vamos melhorar aqui. Nós vamos fazer uso dessa expressão aqui. Olha só, como é que a gente lê isso, professor? É o seguinte, a gente lê assim, ó. Combinação, né, representando por C, de N em P, onde o numerador vai ser o chamado N fatorial, daqui a pouco a gente fala sobre ele, dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Tudo bem? E esse N aí, professor, o que é que seria? Esse N é o número de elementos do conjunto universo. Se não, vejamos, pensa no seguinte, vamos supor que eu tenha um grupo de 10 pessoas e queira fazer agrupamentos dessas pessoas tomando de 3 em 3, tá certo? Eu quero formar grupos de 3 em 3 pessoas. Então, o que é que acontece? Número total de pessoas, 10, é o N, e vou tomar essas pessoas de 3 em 3, que seria aí o P. Aí a gente diz combinação de N em P. Tudo bem? Beleza, né? Vou formar subgrupos, né? Agrupamentos de 3 elementos. Joia, professor. Então a expressão é essa aqui. Beleza. Agora, temos também o tal do arranjo. Aí o arranjo a gente representa por letrinha A e é bem parecida a fórmula com a da combinação. É bem parecida, aí tem que ficar esperto, viu? Por quê? Porque a única diferença aqui, ó, no denominador, que tem um P fatorial na combinação e aqui não tem o P fatorial. É só N fatorial sobre N menos P fatorial. Joia, professor. E a permutação? Bom, a permutação é a mais simples, viu? Na forma da expressãozinha, né, da fórmula. É só N fatorial. É só o N fatorial. Beleza? Então, ó, N fatorial. Pronto. E o que seria, professor, esse N fatorial? Bom, o N fatorial é o seguinte, ó, o N fatorial, vamos colocar aqui, N fatorial, dá para pôr aqui, né? O N fatorial, olha o que é o N fatorial. Nada mais é que o produto de fatores. É um produto de fatores, tá certo? Onde esses fatores são números naturais. Se não, vejamos, ó, N, eu escrevo assim, ó, N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3
até 1. Joia? É isso que nós denominamos de fatorial. Tudo bem? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, o número 5, fatorial, escrevo assim, ó, fatorial de 5. Quem seria, professor, fatorial de 5? Então, eu escrevo como um produto de fatores, né? Então, eu começo com 5. Aí, veja, ó, o segundo termo desse produto, quem que é? É um número menos, uma unidade a menos que o anterior, né? Então, não era 5? O próximo número vai ser quem? O 4. Olha aí, rapaz. Depois, qual o próximo número? É sempre, o número posterior é sempre uma unidade a menos que o anterior. Então, aqui vai ser 3. Depois, 2, até chegar no 1. Pronto. É isso que eu defino como fatorial. Bastante simples. Produto de fatores, né? Os números estão distribuídos em ordem decrescente. Joia, professor. Aí só é multiplicar isso aí e eu tenho o resultado. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, né? Vezes 2, 120. Então, fatorial de 5, né? A gente lê assim, né? Fatorial de 5 é igual a 120. É igual a 120. Beleza, professor? Show de bola. Pronto. Então, a gente já sabe aí quais são as expressões que vamos utilizar em cada uma das situações. Beleza. Agora, como é que eu identifico no problema? Lendo o problema, eu sei que estou diante de uma permutação, de um arranjo, de uma combinação ou princípio fundamental da contagem. É isso que nós vamos verificar agora. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Pensa comigo. Olha só. Eu vou pegar um subgrupo, vou formar um subgrupo, tá certo? Da situação problema e vou verificar o seguinte, ó. Se admitir, tá certo? Elementos iguais no problema lá, ele admitir elementos iguais, ou seja, elementos repetidos, ó, elementos iguais, guarda isso aí, tá certo? Informação importante. Ó. Eu vou fazer uso do chamado PFC. Eu posso resolver o problema pelo princípio fundamental da contagem, isso aqui, ó. Se o agrupamento admitir elementos iguais. Beleza? Joia, professor. Agora, se não for possível, então se não se admite elementos iguais, só admite-se elementos diferentes, aí eu vou ter dois caminhos para resolver o problema, para resolver a questão. Eu posso estar diante de uma combinação ou posso estar diante de um arranjo. Olha aí, rapaz. Então, inicialmente eu tenho dois caminhos. Tudo bem? Eu verifico. Há possibilidade de repetir os elementos no agrupamento? Sim, professor. Então, eu posso fazer uso do PFC. Se eu verificar que isso não pode acontecer, então eu vou pelo caminho da combinação ou do arranjo. E aqui o detalhe é o seguinte, como é que eu vou saber que eu estou diante de uma combinação ou de um arranjo? É simples, ó. Eu tomo como exemplo, tá certo? Pego um agrupamento do meu problema, um subgrupo, né? E faço o seguinte, ó, inverto a ordem dos elementos dentro do agrupamento. Se não resultar, se dessa modificação no posicionamento não resultar em um novo agrupamento, ó, veja que eu estou colocando aqui, AB é a mesma coisa que BA. Estão trocados de posições, né? Mas o agrupamento é o mesmo. Então, se o agrupamento ficou o mesmo, tá vendo só? Então, eu estou diante de uma combinação. Se eu troquei a posição do agrupamento, tá certo? No subgrupo e gerou um novo agrupamento, olha só, tá vendo? AB agora é diferente de BA. Aí eu estou diante de um arranjo. É assim que a gente vai proceder na resolução das questões. Beleza? Show de bola, professor. E aqui o detalhe é o seguinte, ó. Veja aqui, no meu esqueminha aqui, eu só falei do PFC, da combinação e do arranjo. E a permutação, professor? É porque a permutação, na realidade, ela deriva daqui, ó. A permutação, ela deriva daqui, ó. É um caso particular de arranjo. Permutação é um caso particular do arranjo. Como assim, professor? É o seguinte, ó. Eu tenho uma permutação quando, olha só, o N é igual a P. Beleza? Vejam só, vou substituir aqui para a gente verificar que isso é verdadeiro. N fatorial lá em cima. Aí o N está sendo igual a P, né? Então vai ficar embaixo P menos P. Isso aqui, fatorial. Resolvendo isso aí, o que é que acontece?
resolvendo isso aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó, lá em cima, n fatorial sobre p menos p dá zero, então dá zero fatorial. Zero fatorial, por definição, é igual a 1. Então, n fatorial sobre 1. Toda expressão, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, dá n fatorial. Olha aí. Então, quer dizer que quando estou diante do arranjo, o n é igual a p, eu tenho n fatorial. O que é o n fatorial, professor? Olha quem que é o n fatorial. É uma permutação. Ou seja, o número de elementos dos subgrupos formados coincide com o número de elementos do conjunto universo. Tudo bem? Beleza, professor. Show de bola. Então, isso aqui é o que a gente precisa saber, principalmente esse esqueminha aqui, ó, para que a gente possa resolver as questões. Joia? Perfeito, professor. Então, segue o jogo. Então, vamos verificar agora a praticidade dessas situações. Joia? Beleza, então vamos lá. Então, o primeiro exemplo aí diz o seguinte, ó. Quantos números, olha só, quantos números de 3 algarismos, olha aí, rapaz, informação importante, distintos. Quantos números de 3 algarismos distintos. Ou seja, esses algarismos devem ser diferentes. Podem ser formados a partir do seguinte conjunto. Ó. Tem um conjunto de números e quero formar números de 3 algarismos. Então, olha só. Então, eu teria mais ou menos isso aqui. Ó. Olha só, eu teria isso aqui. Vamos supor, né? Que aqui eu tenha um número, eles vão ter essa formação aqui. Ó. Pronto, cada quadrinho desse aí representa um algarismo do número. Ele diz que ele tem que ter 3 algarismos distintos. Então, eu não posso repetir, eu não posso ter 2, 2, 2, ou seja, eu não posso ter o número 222. Eles devem ser obrigatoriamente distintos. Não é assim? Então, volta aqui, ó. O que é que acontece? Estou na situação aqui, ó. Vou pegar o subgrupo. Subgrupos são os agrupamentos que eu vou formando, né? Combinando os elementos do meu conjunto universo. Então, ó, admite elementos iguais, não admite elementos iguais. Então, eu esqueço PFC e caio para aqui, ó. Ele só admite elementos diferentes. Então, eu posso estar aí diante de uma combinação ou de um arranjo. Beleza, professor? Então, o que é que acontece? Eu vou pegar um exemplo, olha só, eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um número 2, 1, 2, 3, né? O 123. Aí faço o seguinte, ó. Eu estou diante da segunda situação, né? Ou uma combinação ou um arranjo. Como é que eu faço para diferenciar se é combinação ou arranjo? Eu faço o seguinte, eu inverto os elementos do meu agrupamento, tá certo? Eu vou inverter. Olha só, aqui eu tenho 123. Aí vou inverter, ó. Vou fazer 321. Aí verifico, ó. Ocorreu a formação de um novo agrupamento, ou seja, 123 é diferente de 321? Sim, professor, são diferentes. Opa, se são diferentes, então eu estou diante de quê? De um arranjo. Isso é um problema de arranjo. Beleza? Show de bola, professor. Então, ó, eu estou diante de um arranjo. Volta aqui na telinha. Olha só. Inverti, não foi? A posição dos elementos dentro do agrupamento e gerou um novo agrupamento. Então, eu estou diante de um arranjo. Se eu invertesse, não acontecesse nada, ficasse com o mesmo agrupamento, eu estaria diante de uma combinação. Beleza, professor, show de bola, segue o jogo. Então, se é um arranjo, o que é que eu faço? Vou para a fórmula. Vou agora para a fórmula. O que é que diz a fórmula do arranjo? A de n em p vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Pronto. Tudo bem? Beleza. Agora é substituir, né? Eu tenho arranjo de quantos elementos? Então, quem é o meu conjunto universo? O meu conjunto disponível é esse aqui, ó, com 6 elementos. Então, o n é 6. Então, um arranjo de 6, tá certo? Usados de quantos em quantos, né? Utilizados de 3 em 3. Então, arranjo de 6 em 3. Beleza, professor? Aí no numerador fica n fatorial, né? Então, 6 fatorial sobre n menos p. Então, 6 menos 3 fatorial. Pronto, agora é fazer continhas, né? Então, 6 fatorial
olha aí, sobre 6 menos 3 dá 3 fatorial. Pronto. Então, quando a gente está diante de operações com os chamados fatoriais, a gente faz o seguinte, pensa sempre assim, ó, em desenvolver lá no numerador, eu vou desenvolver esse fatorial até chegar ao valor do denominador. Aí eu paro e cancelo os termos semelhantes, beleza? Se não, vejamos, ó, 6, como é que faz fatorial? E vai decrescendo os valores e multiplicando os resultados. 6 vezes, aí o próximo é 5, vezes 4, vezes, opa, aí eu paro, 3 fatorial. Porque embaixo eu tenho o quê? Não tenho 3 fatorial? Joia, professor, porque aí eu vou fazer o seguinte, esse vai embora com esse. E aí sobra quem? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai me dar aí 120. 120. Pronto, fechou. Então, isso aqui é o resultado do meu problema. Números, quantos números de 3 algarismos, olha só, distintos, podem ser formados a partir desse conjuntinho aqui de 6 números? Eu posso formar 120 números. Fechou? Beleza, professor. Show de bola. Segue o jogo, segue o jogo. Agora aqui, ó, só uma observação importante, ó. Esse probleminha aqui, esse probleminha de arranjo, eu poderia fazer uso de quem? Do princípio fundamental da contagem, tá certo? Os problemas de arranjo podem ser resolvidos por PFC. Agora, a recíproca é que não é verdadeira. Nem sempre um problema de PFC eu vou poder utilizar, vou poder desenvolver por meio de um arranjo, tá certo? Agora, o de arranjo eu posso sim resolver por PFC, ó. Porque aqui, ó, seria o quê? Utilizando o processo lá do PFC, não é? Multiplica o número de possibilidades de cada etapa. Então, aqui, ó, para o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo? Então, pode ser qualquer um desses 6 aqui, né? Então, faria 6. Beleza, professor? Aí, vezes. Quantas possibilidades para o segundo algarismo? Agora, se já saiu um algarismo aqui, na primeira etapa, né? Para o primeiro número, ele não pode repetir no segundo. Então, diminui 1, né? Então, ficam 5. Porque não pode repetir. Às vezes, na terceira etapa, então, o terceiro algarismo poderia ser quem? O terceiro algarismo, professor. Vamos só colocar aqui. O terceiro algarismo, quem que poderia ser? Já saíram 2? Então, não pode repetir no terceiro, né? Então, sobrariam quantos números? 4. Então, veja, 6 vezes 5 vezes 4 dá quanto? 120, o mesmo resultado, tá certo? Então, guarda essa boa informação. Eu posso utilizar os problemas, resolver problemas de arranjo utilizando o processo de PFC. Agora, nem todos os problemas de PFC eu posso resolver por arranjo. Joia, professor, show de bola, segue o jogo. Vamos a mais um exemplo. No segundo exemplo, ele diz o seguinte, ó, quantos números de 3 algarismos, olha aí, bem parecido com o outro, não é? Só que nesse aqui ele não mencionou que os algarismos são diferentes. Olha só, se ele não restringiu, pode assumir os algarismos, né? Qualquer valor, ou seja, eu posso repetir os números. Eu posso repetir os números. Então, ó, quantos números de 3 algarismos podem ser formados a partir desse conjunto aqui, ó. Tudo bem? Então, não houve restrição. Então, significa dizer que, olha só, se admite elementos repetidos, eu posso utilizar quem? O princípio do PFC. Joia? Volta lá. Olha aqui. PFC, ó, admite elementos iguais. Admite elementos iguais. Beleza? Joia, professor. Por isso que eu estou utilizando aqui, nesse caso, o PFC, o princípio fundamental da contagem. Beleza, professor. E aí fica o quê? Olha só. Para o primeiro algarismo, eu tenho 6 opções. Aí, vezes. Para o segundo algarismo, eu vou ter quantas opções? 6 também, porque o número que saiu aqui também pode sair aqui. Então, 6 opções aqui também. E o terceiro, professor? Também. O terceiro pode ser qualquer um dos números, inclusive os que já saíram. Então, eu ponho aqui 6 também. Pronto. PFC não é isso? Produto
das possibilidades de cada etapa. Joia, professor. Agora só é multiplicar, meu filho. 36, não é? 6 vezes 6, 36 vezes 6. E aí isso aqui vai dar 36, 3 lá, né? 18, 21. Então vai dar 216. Fechou? Joia, professor. Show de bola. Então mais um exemplozinho aí, não é? Da aplicabilidade das situações aí da análise combinatória. Beleza, professor, segue o jogo, vamos a mais uma. Então, no exemplo 3, ele diz assim, ó, quantas comissões, olha aí, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas a partir de um grupo de 8 pessoas. Então, ó, a situação é a seguinte, existem 8 pessoas e eu quero formar comissões a partir dessas 8 pessoas, só que são comissões de 3 pessoas, tomadas de 3 em 3. Beleza? Joia, professor. Então, eu vou lá para a minha análise, né? Tenho 2 caminhos. Então, eu vou verificar. Esse agrupamento admite elementos iguais? Ou seja, admitem a mesma pessoa? Então, João e João, claro que não. Então, PFC está descartado. Aí eu fico só agora com, pode ser uma combinação ou um arranjo. Pode ser uma combinação ou um arranjo. Então, vamos ver, ó. Vamos supor que, vamos citar aí, né? Vamos supor que seja as pessoas, né? João, olha só, João, Pedro e Maria. João, Pedro e Maria. É um agrupamento. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, vou mudar o posicionamento. Vamos ficar Maria, João e Pedro. Pronto. Quando eu alterei a ordem dos elementos no agrupamento, eu modifiquei a natureza desse agrupamento ou ele continua o mesmo? Continua o mesmo. Tá certo? O mesmo grupinho de pessoas, ó, João, Pedro e Maria, é a mesma coisa aqui. Maria, João e Pedro. A ordem não alterou em nada o agrupamento. Então, eu estou diante, então, de um problema de combinação. Olha aí, rapaz, eu estou diante de uma combinação. Fechou? Show de bola, professor. Então, eu já sei qual a formulazinha que vou utilizar. A combinação de N em P, né? Aquela combinaçãozinha de N em P. Beleza, então, vamos lá. Então, combinação de N em P. Então, vai ser o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Tudo bem? Então, é essa expressãozinha que nós vamos utilizar. Joia, professor. Então, substituindo aí, né, nós teríamos quem é o N? Número de elementos, né? Do conjunto universo. Todos os elementos que eu tenho disponíveis. São as 8 pessoas. Só que eu não vou utilizar todas as 8, né? Eu vou pegar de 3 em 3. Então, 8, combinação de 8 em 3. Olha aí, rapaz. Então, fica o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, tudo bem? Vezes P fatorial, que é o 3. Joia. Agora desenvolvo isso aí, né? Eu vou desenvolver isso aí. Então fica 8 fatorial. Embaixo vai ficar 8 menos 3, né? 5 fatorial. 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então o que é que eu faço agora? Lá no numerador, eu desenvolvo fatorial até chegar ao maior valor do denominador, que no caso é 5, para poder dar uma simplificada. Joia, professor. Então, eu faço assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Opa! E aí, no 5 eu paro. No 5 eu paro. Beleza? Então, 5 fatorial vezes... Esse 3 fatorial aí eu já posso desenvolver, né? Quem é 3 fatorial, professor? É 3 vezes 2, tá certo? Vezes 1 nem precisa colocar, porque não vai alterar nada na multiplicação. Então, isso aqui, ó, 5 fatorial vai embora com esse 5. Aí aqui 6, 3 vezes 2, 6. Não é isso? Aí fica lá 8 vezes 7, 56. Beleza? Show de bola, professor.
Então, 56 comissões podem ser formadas a partir de um grupo de 8 pessoas tomadas de 3 em 3. Joia, professor. Agora, algumas observações aqui importantes a respeito da comissão. Olha só. Quando o problema mencionar a palavra comissão, não perca nem tempo. Comissão rima com combinação. Vai ser combinação, vai ser um problema de combinação. Falou em comissão, é combinação. Beleza? Joia. Agora, é possível também, na combinação, a gente não utilizar essa formulazinha e fazer os cálculos logo direto. Como assim, professor? A gente faz o seguinte, ó. Tem uma outra forma de a gente representar a combinação. Aqui não foi de 8 em 3, eu posso fazer assim, ó. Eu representar assim, ó. 8 em 3, tá certo? Esse é o número binomial. Isso aqui a gente chama de numerador, isso aqui é o denominador. E aí eu faço o seguinte, ó. Eu faço o seguinte. Olha só. O denominador, eu desenvolvo o seu fatorial, que seria de quanto? De 3, né? Então, vou distribuir em 3 fatores. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Então, o denominador vai ser o fatorial do número que aparece aí, ou seja, 3 fatores. Aí, eu faço o seguinte, ó. O numerador, eu desenvolvo, eu acompanho o denominador. Não foram 3 fatores? Então, no numerador também vai ser o produto de 3 fatores. Se não, vejamos, ó, 8 vezes 7 vezes 6. O que tiver de fatores no denominador, o numerador acompanha. Se fossem 2 fatores, então eu só distribuiria 2 fatores no numerador. E assim por diante, beleza? Porque isso aqui facilita os nossos cálculos. Ó, 3 vezes 2, isso aqui tudinho é quanto? 6. Aí cancela com esse 6. Ó, 8 vezes 7, 56. Ó, deu o mesmo resultado. Tá certo? Eu posso fazer esse procedimento quando estiver diante da combinação, porque aí evita de eu usar a fórmula. Beleza? Show de bola, professor. Segue o jogo. Vamos a mais uma. Olha só, no exemplo 4 ele diz assim, ó, a partir dos algarismos, olha só, eu tenho os algarismos de 1 até 6. Quantos números de 6 dígitos, olha aí, quantos números de 6 dígitos poderão ser formados a partir desse conjuntinho de números? Quantos números de 6 dígitos podem ser formados a partir desses 6 algarismos, né? Então, eu tenho a situação é a seguinte, ó. A situação é a seguinte. Se ele está dizendo que são 6 dígitos, ele está dizendo que são 6 dígitos, né? Então, o número vai ter a seguinte representação. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar mais um aqui, né? Ficou faltando mais um aqui. São 6, né? Pronto, são 6. Joia? Então, ó. 6 dígitos. Beleza. Aí aqui o que é que acontece? Ó, 6 dígitos. O que é que está acontecendo aqui? O número de elementos do meu subgrupo está coincidindo com o número de elementos do meu conjunto universo. Mas ele diz o seguinte, ó, ele diz quantos números, ele não restringiu, não disse que os números, os algarismos seriam distintos, seriam diferentes. Então eu posso aqui ter elementos iguais. Se eu posso ter elementos iguais, eu posso utilizar aqui o princípio fundamental da contagem. Não é assim? Então, para o primeiro algarismo, eu tenho quantas opções? Tenho 6. O segundo, 6 também, posso repetir, ele não restringiu. Todo mundo aqui vai poder ter 6 opções, tá certo? Então, vai ficar 6 vezes 6, né? Isso aí vai ficar 6 elevado a sexto. Tudo bem? A gente pode deixar assim, na forma de potenciação. Beleza? Show de bola, professor. Segue o jogo. Vamos a mais exemplos. Olha só, agora falando da historinha dos anagramas. Falando da historinha dos anagramas. Olha o que ele diz aqui, ó. Quantos anagramas podem ser formados a partir das seguintes palavras, ó, Brasil e batata? E o que seria, professor, esse tal de anagramas? Os anagramas, na realidade, são o seguinte, são as palavras que eu posso formar
a partir de uma outra, né? A quantidade de palavras que eu posso formar a partir, por exemplo, da palavra Brasil, modificando a posição das letrinhas, só permutando, tá certo? Só permutando, trocando a ordem das posições. Tudo bem? Aí isso eu chamo de anagrama. É a palavrazinha-chave para questões de permutação. Beleza, professor. Então, a partir da palavra Brasil. Ó. Aí veja, olha só o que é que eu tenho. Ó. Olha só o que é que eu tenho. A palavra Brasil tem 6 letras, não é assim? A palavra Brasil tem 6 letras. Então, ó, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. Pronto. 6 letras. Então, o que é que acontece? O número de elementos do meu subgrupo, né, das palavrinhas que eu quero formar, coincide com o número de elementos do meu conjunto universo, que são as 6 letrinhas da palavra Brasil. Tudo bem? E aí nós vimos, não foi? Não é uma situação de permutação, não é uma situação de... Isso aqui, ó, uma questão de permutação, não é um arranjo. Não é uma situação particular do arranjo. Sim, professor. Quando o quê? Quando acontece o quê? Quando N é igual a P. Não é isso? Quando o número de elementos dentro do agrupamento coincide com o número de elementos do conjunto universo, N igual a P. Aí eu vou direto para a fórmula, não são 6? Então, ó, vai ser uma permutação. Olha aí, rapaz, vai ser uma permutação de 6. Então, eu escrevo assim, a permutação de 6. Tudo bem? Então, vai ser ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Isso aí vai me dar o número de anagramas, né? Ou seja, quantidade de palavras, aí o detalhe, né? Com ou sem sentidos, que eu posso formar a partir da palavra Brasil. Então, troco o R pelo B, pela posição do B, ou A com o S, entre elas, né? Tudo bem? E aí vamos formar diversas palavras. E aí o resultado vai ser o seguinte, ó. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Isso aqui nós já conhecemos, não foi? Fizemos agora há pouco. 5 fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120, vezes 6 vai dar 720. Então, eu consigo produzir 720 palavras, né, que a gente chama de anagramas, a partir da palavra Brasil. Beleza, professor, show de bola. Agora, uma outra situação aqui, ó, é a palavra batata. O que é que eu observo aqui, ó? A palavra batata tem 6 letras, assim como a palavra Brasil. Só que tem um detalhe. Que detalhe é esse, professor? É que existem, ó, letrinhas repetidas. Existem letrinhas repetidas, o A e o T. E aí a gente vai fazer quase que semelhante isso aqui, só que tomar cuidado com as letrinhas repetidas. Que aí nós vamos usar assim, ó, o procedimento vai ser o seguinte. Nós vamos fazer, para a palavra batata, nós vamos escrever 6 fatorial, tá certo? Olha aqui, ó, 6 fatorial, P de 6, tá certo? Verifica quais são as letras que estão repetindo. Quais são as letras, professor, que estão repetindo? A letra A e a letra T. A letra A repete quantas vezes? 3. Eu vou colocar aqui em cima. 3 vezes. A letra A. E a letra T, 2 vezes. Porque aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai calcular o fatorial, normalmente, tá certo? Vamos esquecer que tivesse letras repetidas. Então, seria um fatorial de 6. Tudo bem? Seria um fatorial de 6, lá no numerador, tá bom? Então, vai ser assim, ó. 6 fatorial dividido pelo produto dos fatoriais das letrinhas que se repetiram, que eu coloquei aqui, ó, o número de vezes que elas foram repetidas. Então, eu divido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tudo bem? Beleza, professor, show de bola. Agora aqui, tomar cuidado, viu? Aqui não é 3 fatorial vezes 2 fatorial, dá 6 fatorial não, viu? Tomar cuidado com isso aí. Então, eu faço o que aqui em cima? Eu faço o seguinte, ó, 6, eu faço 6 vezes 5. Eu vou distribuir, né, na forma de produto até chegar ao maior dos denominadores em termos de fatorial, né? 6 vezes 5, aí, ó, vezes 4, vezes
3 fatorial. Beleza, professor. Aí aqui, ó, 3 fatorial. Esse 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, não é assim? 2 vezes 1. Joia, professor. Agora sim, ó. Eu posso cancelar esse com esse aqui. E aí vou ter como resultado o quê? 2 vezes 1, 2, né? Aí aqui, ó, 2 vezes 1, 2, ou 4 dividido por 2, sobrou um 2 aqui. Aí vai ficar, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então, 60. Tudo bem? Então, esse é o resultado da letrinha B, da palavra batata. Então, quantos anagramas eu posso formar a partir da palavra batata? Então, veja que diminuiu, ó. Tá vendo? Porque ela tem letras repetidas. Então, quando eu troco a posição aqui, não vai alterar a palavrinha que se formou, né? Entre os A's ou entre os T's. Beleza? Show! Então, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos agora... Pronto, então com isso aqui a gente já encerra nossa teoriazinha e vamos de questões. Vamos de questões. Beleza. Então, ó, primeira questãozinha aí do Enem do ano passado. Desse ano, né? No caso, né? Do Enem 2021. Olha só. Olha aí, rapaz. Olha aí. Enem 2021. Vamos lá. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: a prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5. Olha só, as plantinhas que serão plantadas nos canteiros. O amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Aí ele diz assim, ó, em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, olha aí, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente, olha aí, 3 variedades distintas, não importando como elas serão dispostas, não importam a ordem, tá vendo só? Então, eu tenho 5 tipos de plantas, não é? Ó, amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio, e vão ser plantadas, né, nos canteiros. Aí tem um detalhe importante aí que ele informa.